Olá pessoal, novamente eu tô aqui para fazer a parte 2 do vídeo sobre grandes paisagens naturais. Na aula passada a gente viu algumas grandes paisagens do mundo e hoje a gente vai concluir esse conteúdo nessa segunda parte do vídeo falando sobre outras paisagens que estão presentes no nosso planeta. Então vamos lá? Outro bioma que a gente tem bastante interessante é o Cerrado. O Cerrado ele é um bioma extremamente rico e aqui no Brasil a gente também tem um representante do Cerrado, né? Na África também a gente vai ter o Cerrado, só que lá na África a gente vai chamar de savana. Esse bioma ele é caracterizado por ter uma aparência seca, né? Uma aparência de que está tudo muito seco. E ele vai ter uma alternância de estações secas e estações chuvosas. O solo do cerrado ele é muito ácido e é por isso que as plantas do cerrado elas não têm um grande porte. E o solo também é muito pobre em nutrientes. Bom, como eu falei para vocês, o solo do cerrado é muito pobre, então as plantas que vão predominar nesse ambiente são as herbáceas e plantas de pequeno porte. Os animais que estão presentes nesse ambiente são bem diferentes aqui no Brasil e lá na África, por exemplo. Na savana africana a gente tem representantes bem famosos, né? Por exemplo, leões, girafas. Aqui no Brasil a gente tem alguns animais que fazem parte do cerrado, mas que não são exclusivamente cerrado, como por exemplo o lobo-guará, a gente tem as onças também lá no cerrado, mas também são presentes na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, mas não tem essa fauna tão parecida com a da África, né? No caso, aqui no Brasil, a gente também vai ter espécies de herbívoros e também vai ter espécies carnívoras, beleza? Por fim, nós temos os desertos. Os desertos eles estão espalhados por diversas partes do mundo. A gente tem desertos na América do Norte, aqui na América do Sul, temos desertos na África, na Ásia e temos um deserto também na Oceania. Bom, os desertos eles estão distribuídos por diversas partes do mundo. Bom, os desertos eles estão distribuídos geralmente em latitudes em torno de 30 graus e nas proximidades das montanhas também, né? Nos desertos, a pluviosidade é muito baixa. A gente tem uma quantidade de chuva muito pequena durante o ano inteiro. As temperaturas são extremamente altas durante o dia e extremamente baixas durante a noite. A gente tem isso porque a retenção de calor é muito baixa. Então, a gente tem uma grande incidência de sol o dia inteiro, então a gente tem poucas árvores para absorver aquele calor, então por isso durante o dia as temperaturas vão ser muito grandes, e como a areia não é uma boa condutora de calor, ela perde o calor muito fácil, ela não vai conseguir reter esse calor, então ela vai perder todo o calor e durante a noite o deserto vai ficar extremamente frio, podendo chegar a temperaturas negativas inclusive. Quanto à vegetação, as plantas predominantes são herbáceas, né? São suculentas, são arbustos que têm raízes profundas e a gente não tem planta de grande porte lá no deserto, tanto pela quantidade de água que é escassa, como a quantidade de nutrientes no solo também, que vai ser extremamente pobre. Os animais geralmente são artrópodes, que possuem uma capacidade de viver em ambientes secos, capazes de suportar altos graus de desidratação, e alguns animais que também têm adaptações para ambientes secos, como por exemplo os répteis, cobras, lagartos. Alguns mamíferos também possuem adaptações para suportar o calor desses ambientes, como por exemplo camelos e dromedários, são mamíferos que conseguem viver em ambientes desérticos, pois conseguem armazenar uma grande quantidade de água para utilizar durante um determinado período de tempo. Mas não são só ecossistemas terrestres que a gente também vai ter ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos, a gente não aplica o conceito de bioma aquático, né? A gente não consegue aplicar esse conceito de bioma em ambientes aquáticos. Então a gente vai classificar eles de acordo com as suas características físicas. Por exemplo, a salinidade, as correntes e a profundidade. Os organismos aquáticos estão distribuídos em 3 regiões basicamente. A região de plâncton é a região que fica em cima. Os animais que são levados pela correnteza, que não tem força para nadar contra a correnteza. A gente vai dizer que essa aí é a região planctônica. A gente vai ter, então, o fitoplâncton,
que são capazes de realizar fotossíntese. Eles ficam geralmente na zona mais iluminada. E nós temos o zooplâncton, que são heterotróficos, ou seja, eles precisam de outros organismos para se alimentar. Por exemplo, algumas larvas de crustáceos, alguns crustáceos adultos também são considerados animais do zooplâncton. A gente tem a região de nécton, que são a região onde vivem os animais que são nadadores, aqueles animais que não são carregados pela correnteza, eles conseguem nadar contra a correnteza. Então a gente chama essa região de nécton, uma região mais intermediária. E nós temos o benthos, que são aqueles organismos que habitam o fundo do ambiente. Eles podem estar, por exemplo, fixos ao substrato. Exemplo de animal que é fixo ao substrato, que é um animal bentônico. As esponjas são bentônicas porque elas vivem lá no fundo do mar ou do ambiente aquático de água doce, né? O ambiente de água doce que elas vivem e elas possuem e elas são fixas lá no fundo do substrato. Os ambientes de água doce eles são extremamente importantes para moderar as oscilações de temperatura dos ambientes terrestres. A água é uma ótima condutora de calor, então ela vai fazer, ela pode absorver uma grande quantidade de calor, por exemplo, quando vem da luz do sol, e ela também libera esse calor aos poucos. Então, ela consegue moderar a temperatura de um ambiente. Grande parte do que a gente tem no mar, de nutrientes que vão para o mar, eles vêm de ambientes aquáticos, por exemplo, os rios, né, que vão desembocar nos mares. Então, eles vão suprir os mares com nutrientes que são levados geralmente de ambientes terrestres. Eles carregam, né, ao carregamento de nutrientes até o mar. Os ecossistemas de água doce, eles podem ser divididos em duas partes. Os lênticos, que são aqueles de águas paradas, como por exemplo os lagos e lagoas, que são tipo uma represa, né, natural. E os lóticos, que são aqueles de águas correntes, por exemplo, os rios e as corredeiras. Os rios, eles vão ter variações nos seus padrões, da nascente até a foz. A foz é onde ele vai desembocar lá no mar, né? O final do rio. Então, no curso inicial do rio, a gente vai ter uma maior velocidade e um leito pouco profundo. Pessoal, o leito é o tamanho, o tamanho do rio, né? O corpo do rio. É onde o rio deita, né? Por isso que a gente chama que é o leito. A temperatura na nascente ela vai ser baixa, a água vai ser um pouco mais fria. Se você já viu uma nascente de rio, você já pegou na água da nascente do rio, você sabe que ela é um pouco mais fria. E a oxigenação neste local de nascente ela é elevada. Já no curso intermediário, ao final do rio, a gente vai ter uma velocidade bem menor, a gente vai ter uma maior profundidade e as temperaturas vão ser mais elevadas. Então, longe da nascente, a gente vai ter a água um pouco mais quente, o leito vai ser bem mais fundo, né, bem mais profundo, e a velocidade ela vai ser um pouco menor. Se você levar em consideração a nascente, né, a velocidade da água lá na nascente, então vai ser menor. Não estou dizendo que a água do rio ela é lenta, né? Existem rios que têm uma correnteza maior, mas se você comparar com a nascente, a velocidade relativa vai ser menor. E se comparada também com a nascente, a oxigenação da água ela vai ser bem menor. Isso também tem uma questão de lógica, porque o volume de água da nascente vai ser muito menor do que no meio intermediário ou lá na foz do rio. Então, é uma questão de lógica, né? Já a gente tem alguma diferenciação aqui. Os lagos, eles são maiores que as lagoas. A gente classifica isso aí de acordo com o tamanho, né? Então, os lagos são maiores que as lagoas. E a gente vai ter 3 regiões. A região litoral, que é a região mais rasa, que fica junto à margem. Pense no litoral do mar, né? O litoral, né, a parte que fica mais próximo ali da margem do mar, né? Mais próximo da beira-mar. Então, no lago também, a margem lá vai ser chamada de litoral. E é a região mais produtiva. Quando eu falo região produtiva, eu falo de produção energética, certo?
A gente tem a região liminética, que é o que a gente chama de água aberta, e ela vai ser ocupada pelo fitoplâncton, pelo zooplâncton e por peixes, né? É a região mais intermediária. E nós temos a região profunda, que também é chamada de região pelágica. Lá nessa região a gente não vai ter seres fotossintetizantes. E se você usar um pouquinho de lógica, também você consegue imaginar por quê. Lá é a região mais profunda, então a luminosidade não vai conseguir atingir aquele local lá no fundo. Obviamente, eles não vão conseguir fazer a fotossíntese sem luz. Lá também pode ter baixas taxas de oxigênio, até porque a oxigenação também depende da taxa de fotossíntese. Então, como lá não tem organismos fotossintetizantes, a chance de haver oxigênio diminui um pouco. E como tem pouco oxigênio, vai haver o favorecimento de bactérias anaeróbicas. Olhe o primeiro ano batendo na sua porta, né? O que é anaeróbico? Anaeróbico é aquele organismo que consegue respirar na ausência de oxigênio. Aeróbico ou aeróbio é aquele que só consegue respirar na presença de oxigênio. Beleza? E a gente tem a região de estuário. Pessoal, os estuários são uma região de transição. Os estuários, na verdade, eles não são fixos, não é uma região parada. Os estuários são uma região móvel, porque ela depende das marés. A região de estuário é a região onde há o encontro do mar com o rio. Então, essa região aí, ela vai ser mexida várias vezes durante o dia de acordo com a maré. Então, você não pode dizer que aquele local específico é um estuário. Por quê? Porque ele pode se mover de acordo com a maré. Nos estuários há uma variação de salinidade, porque ele não é tão salgado quanto o mar e também não é tão doce quanto o rio. Então, ele está ali numa região de mistura, né? Vai misturar a água do mar com a água do rio. E, como eu falei para vocês, como depende da maré, ele vai e volta, a profundidade daquele local também vai ser modificada de acordo com quão cheia ou quão seca está a maré. Nas margens dos estuários, a gente vai encontrar os manguezais. Pessoal, os manguezais são ambientes extremamente importantes. A gente vai entrar em detalhes mais na frente, quando a gente estiver falando dos mangues nas paisagens brasileiras. Mas eu quero que vocês tenham bastante atenção aos manguezais, porque eles são ambientes extremamente subestimados, mas são extremamente importantes. Bom, e nós temos ecossistemas marinhos, que não tem nada a ver com Super Mario. Dentro do mar, a gente vai ter pouca variação de salinidade, não vai ser tão variável assim. Como o ecossistema marinho ocupa cerca de 3/4 da superfície do planeta, a gente consegue observar uma variação muito grande dentro de todo esse ambiente. A gente tem, por exemplo, a faixa das marés, ou região intermareal. Esse ambiente passa cerca de 90% do tempo parcialmente encoberto, e as maiores variações desse ambiente aí são provocadas pelos ventos e pelas próprias marés, né? A maré enche e seca e vai movimentar a água desse ambiente. Esta área ela é rica em nutrientes, e ela também é bem oxigenada, o que confere uma qualidade muito boa para que a gente tenha uma grande quantidade e diversidade de seres vivos nessa região. O ambiente marinho ele pode ser classificado em duas grandes regiões: o domínio pelágico, que compreende as águas, e o domínio bentônico, que compreende o fundo do oceano e regiões muito profundas. Nessas regiões muito profundas, a gente vai ter os seres detritívoros. Seres detritívoros são aqueles animais, aqueles organismos que se alimentam de detritos, né, de sobras daquilo que ficou, que foi deixado para trás. O domínio pelágico ele é dividido em duas partes. A região nerítica, que é aquela que vai desde a linha costeira até 200 metros de profundidade. Nessa região, a gente vai ter uma grande variedade de organismos, devido também à grande penetração de luz, né? Já que a essa profundidade aí ainda é possível que haja penetração de luz, fazendo com que haja maior produtividade energética devido às taxas fotossintéticas.
Essa região, entretanto, só ocupa cerca de 0,5% do volume do oceano. Mas nessa pequena região, a gente tem 90% da biomassa marinha. Então, grande parte do planeta é ocupado por água sem grandes biomassas. Os outros 10% estão distribuídos em 99,5% de água que não tem tanta biomassa assim devido às baixas taxas fotossintéticas. Então, atenção aí nessa parte onde a gente fala sobre produtividade energética. A segunda parte do domínio pelágico, que eu falei que são divididos em duas, né? É a região oceânica, onde tem profundidades maiores que 200 metros. Então, a gente vai ter salinidade com pouca variação, mas a gente também vai ter baixa biodiversidade. Isso por causa das baixas taxas fotossintéticas. Lembrem disso e vocês vão ficar seguros em questões que falam sobre produtividade em ambientes marinhos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre grandes paisagens naturais. E caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, eu peço que você me procure para que a gente possa conversar. No mais, eu agradeço e até a próxima aula.